Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, quero convidá-los a novamente abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Na terça-feira retrasada, porque na terça passada foi a celebração da ceia do Senhor. Na terça retrasada nós iniciamos um estudo da palavra do Senhor, falando a respeito das bem-aventuranças. Este sermão, conhecido como Sermão da Montanha ou como Sermão do Monte, foram orientações éticas para todo cristão conhecer, seguir e colocar em prática na sua vida. Na primeira parte deste estudo, desta ministração, falamos a respeito dos bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Cada bem-aventurança diz respeito a uma bênção de Deus. Bem-aventurança significa mais do que ter alegrias, implica o estado afortunado daqueles que fazem parte do reino de Deus. O texto já diz bem-aventurado, ou seja, é próspero, é rico, é afortunado aqueles que ouvem, que entendem e que praticam a palavra. Porque cada bem-aventurança, ela é acompanhada de uma promessa para a vida daquele que está disposto a cumpri-la. Se eu cumpro, eu alcanço cada bênção descrita pelo próprio Senhor Jesus, aqueles que ali os seguiram e aqueles que se dispuseram a subir o monte para ouvir a ministração de Jesus. As bem-aventuranças não prometem riso, prazer ou prosperidade terrena. Para Deus, bem-aventurado é aquele que tem uma experiência de esperança e alegria, independentemente das circunstâncias exteriores. Ouvir as bem-aventuranças é algo muito fácil, é algo muito simples. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra do Senhor. E quando nós começamos a ler esse capítulo de número 5, do verso 1 ao versículo de número 12, nós podemos ver também que cada bem-aventurança, ela nos confronta, ela confronta o nosso caráter, ela confronta a nossa maneira de agir, ela confronta o nosso modo de ser, ela confronta o nosso ego, o nosso interior. E é bem verdade que de nós mesmos e da nossa carne, nenhum de nós conseguiríamos cumprir as bem-aventuranças que o Senhor Jesus orientou que a sua igreja seguisse. Mas o bom é que nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aquilo que para a carne parece ser difícil,
Para quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele consegue cumprir em paz, em alegria, sem se tornar um peso nem um fardo, porque o próprio Jesus, ele diz que o fardo dele e o jugo dele é leve, é suave. Cumprir as bem-aventuranças só se torna uma obrigação para aqueles que ainda estão na carne, mas para aqueles que estão no Espírito, é a alegria de refletir em nós a presença de Cristo em nossas vidas, por intermédio da presença do Senhor. As bem-aventuranças não nos permite escolher aquelas que nos agradam e desprezar as demais. Não é você que escolhe qual você vai seguir, não. Aquela que mais se adapta comigo, eu vou colocar em prática. Aquela que é mais leve, que é mais tranquila, essa daí eu vou seguir. Mas essa daqui é muito dura, eu vou ter que renunciar muita coisa, eu vou ter que negar muito o meu eu, essa aqui eu vou colocar de lado. Não. Precisamos cumprir todas as orientações que Jesus deixou para nós. É nosso dever como cristão considerar todas as bem-aventuranças como indispensável para a vida cristã e colocá-las em prática, pois relacionam o que nós enfrentamos e como devemos agir como seguidores de Cristo. Olha que interessante. Ela é indispensável para a nossa vida cristã, pois ela coloca em prática, pois relaciona o que vamos enfrentar e como devemos agir. Cada bem-aventurança retrata aqui uma situação da nossa vida. Como eu disse aqui na terça passada, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, mas quem chora será consolado. Bem-aventurados que são mansos, porque os mansos eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É como se o Senhor estivesse dizendo para a sua igreja: não se preocupe, porque tudo que você seguir, o Senhor lhe recompensará. Você quer uma vida de céus abertos sobre você? Seja cumpridor da palavra de Deus. Você quer viver uma vida de bênção? Quer que o Deus da providência lhe visite e supra as suas necessidades? Eu não posso lhe enganar. O evangelho do Senhor não é venha como estás e continue como você é. O evangelho de Cristo é transformação, é mudança de caráter, é mudança de atitude, é mudança de comportamento. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem fofocava deixa de fofocar, quem fazia o que não presta passa a ser uma fonte que jorra do seu ventre, do seu interior, rios de águas vivas. As bem-aventuranças são, primeiro, como eu já disse aqui, código de ética e padrão de conduta para todos os cristãos. Segundo, ela constratam os valores do reino versus o terreno. Constratam a fé superficial com a fé real que Cristo exige. E hoje começamos a falar da quinta bem-aventurança, e eu quero convidar a igreja para ler o que está sendo compartilhado. Vamos lá? 1, 2 e 3. Oh glória! Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
olha que coisa interessante. Para eu alcançar a misericórdia, primeiro eu preciso ser misericordioso. Falar mais uma vez. Para eu alcançar a misericórdia de Deus, primeiro eu preciso exercer a misericórdia. E o que é misericórdia? Ou o que é ser misericordioso? Eu fui buscar em alguns dicionários o significado de misericordioso, e preste atenção. Misericordioso é alguém que demonstra misericórdia, que é compassivo, bondoso, que possui a capacidade de perdoar ofensas. Será que você tem sido misericordioso? Será que nós temos sido misericordiosos? Quem é misericordioso, como eu disse, primeiro ele demonstra misericórdia, ele é compassivo, ele é bondoso. Capacidade de perdoar as ofensas. Quantas vezes erramos, pecamos, falhamos, cometemos erros, decepcionamos o Senhor, mas a gente vem com a nossa carinha de ovelha e olha para o Pai e diz: "Oh Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim." E ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. A palavra também do Senhor diz que a misericórdia ela se renova a cada manhã. Não fomos consumidos pelo inimigo, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui nessa noite? Não é porque nós somos merecedores, não. É porque a misericórdia chegou na nossa vida, nos resgatou das trevas, nos trouxe para a maravilhosa luz. Queremos tanto a misericórdia de Deus, mas quando alguém falha com a gente, a oração é até para que Deus venha pegar. Pega ele, Jesus, pega ela, Jesus. Falhou comigo. Aí Jesus na cruz, depois de receber prego nos pés e nas mãos, coroas de espinho, pedir água e derem a ele um vinagre. Jesus olha para aquela multidão que zombava, e a misericórdia se revela de uma forma extraordinária quando ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que falam. Misericordioso é aquele que tem a capacidade de perdoar as ofensas. Ele é bondoso, ele é compassivo. Se você é misericordioso, querido, exerça bondade. Se você é misericordioso, seja alguém compassivo. Se você é misericordioso, você tem um coração perdoador. E quantos de nós, às vezes, aqui estamos e deixamos de receber bênçãos porque não conseguimos liberar o perdão para alguém que nos feriu ou alguém que nos magoou. Mas o Senhor Jesus está aqui nesta noite e Ele pode fazer uma cirurgia espiritual, tirando corações de pedra e colocando coração de carne, tirando corações duros e dando corações misericordiosos, corações que têm a capacidade de perdoar, porque o perdão ele é libertador. Não permita que o rancor, não permita que o ódio, não permita que a mágoa, não permita que o seu passado
paralise você de alcançar o que Deus já tem reservado no futuro para você. Peça a Ele nas suas orações: Senhor. Em vez da gente pedir nas nossas orações: Senhor, tenha misericórdia de mim, precisamos pedir sim, mas que além de pedirmos a Ele que Ele tenha misericórdia de nós, que nas nossas orações possamos pedir ao Senhor: capacita-me, ó Deus, para que eu venha a ser um cristão misericordioso. Mateus capítulo de número 6, versículo 14 e 15, a Bíblia diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, olha, presta bem atenção, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Isso aqui é muito forte, querido. Se você não tem perdoado quem lhe feriu, como é que você vai pedir a Deus que Ele lhe perdoe se você não consegue perdoar aquele que você tem visto, aquele que está ali próximo? Às vezes tem pessoas: eu não vou sentar do lado de fulano, eu não vou sentar do lado de tal pessoa, porque eu não me dou bem com ele, não me dou bem com ela. Querido, eu tenho uma notícia não muito boa para lhe dizer. Lá no céu não tem condomínio dos que se dão, e condomínio do grupinho A e condomínio do grupinho B. Conserta enquanto é tempo, reconcilia-te com teu irmão, vai lá e pede perdão, porque se tu ficar com essa mágoa no seu coração e não liberar, a palavra do Senhor está dizendo: se tu não perdoa, o Pai também não vai lhe perdoar. Mas pastor, que palavra é essa? É a palavra que vai te levar para o céu, querido. Tem muita gente no tempo de hoje que só está atrás de movimento para lá, movimento para cá. Mas o que leva a crente para o céu não é movimento. O que leva a crente para o céu é a palavra. O que sustenta a crente na presença de Deus não é movimento. O que sustenta a crente na presença de Deus é a palavra. E se a palavra não nos confrontar, não tem mudança, não tem transformação. Entra ruim, permanece ruim e morre ruim. Mas aqui tem Bíblia, aqui tem palavra, e a palavra traz conserto, a palavra molda, e a palavra nos leva para o céu. É a palavra. Oh, aleluia. Tiago capítulo de número 2, verso 13a. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Meu Deus, isso é muito forte, meu. Queridos, a gente precisa ouvir a palavra e exercer a palavra. Você não está aqui para perder tempo, não. Você não está aqui para ter cara de crente, exterior de crente, mas se você não viver a palavra, a Bíblia é forte em dizer: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Sabe o que é cair no juízo de Deus, meu irmão? Tem muita gente aí pensando que o nome está escrito no livro da vida de qualquer jeito. O pai colocou lá, eu continuo fazendo tudo que é errado, e eu estou achando que eu vou morar no céu.
Eu tenho responsabilidade com Deus, eu tenho compromisso com a palavra. Eu vim aqui para trazer para você a palavra que lhe conduzirá para os céus. E o meu desejo é que quando nós chegarmos lá, eu possa encontrar cada um de vocês e dizer: valeu a pena. Você quer que o juízo de Deus caia sobre a sua vida? Ou você quer desfrutar da misericórdia de Deus? Sabe, querido, quando nós vamos aprendendo e eu costumo dizer que a terça-feira para mim é muito especial, porque a gente vai estudando, vai meditando, vai aprendendo, vai ficando mais crente. Porque primeiro ela vem aqui e depois vai para aí. E querida, a gente precisa levar a palavra do Senhor a sério. A gente precisa ter compromisso com a palavra. O evangelho não é oba-oba. É a palavra. Lucas capítulo de número 6. Versículo 36 e 37, a palavra diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Quando a gente se preocupa mais com a nossa vida, a gente começa a observar melhor aquilo que a gente precisa modificar. O pior tipo de pessoa é aquele que ele é cego para si. Ele só consegue enxergar o outro, mas ele é cego para ele mesmo. Ele consegue enxergar o defeito de todo mundo, mas ele é cego para si, ele não consegue ver os seus defeitos. Ele consegue encontrar defeito nas coisas e nas pessoas, mas ele é cego para ele não consegue ver aonde ele está errado. Ah, querido, ai de nós. Se nós orássemos mais pelos nossos irmãos e parasse de falar o que não deveria falar. Ai de nós se fôssemos verdadeiramente misericordiosos e não julgadores, como diz a palavra. Sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Quando você está julgando alguém, Deus está lhe julgando. Quando você está condenando alguém, Deus está lhe condenando. Meu amado irmão e minha amada irmã, toma cuidado com o teu olhar, toma cuidado com o teu falar, toma cuidado com o que sai da tua boca. Converte a língua, converte a boca, converte o olho, converte o ouvido, converte o pensamento, porque Deus vai lhe pegar se por intermédio da palavra você não se consertar. O juízo de Deus será exercido sobre a sua vida. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 8. Vamos lá, igreja, lê por favor, 1, 2 e 3. Algumas traduções dizem os limpos de coração. Essa que eu estou utilizando e compartilhando é a NVI. Olha que interessante. Os puros de coração, ou os limpos de coração, verão a Deus. Logo então eu entendo que quem não tem um coração puro, ele não verá a Deus.
E a minha pergunta é, e não é para mim responder, é para você responder para você mesmo. Como está a pureza do teu coração? Como está o teu coração diante do Senhor? E aí me traz a memória, quando Deus envia o profeta Samuel até a casa de Jessé, Eliabe aparece, Deus brada no coração do profeta e diz: não te atentes para a sua aparência, nem para a sua formosura, nem para a sua estatura, porque eu, Senhor, não vejo como um homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu, Senhor, sondo e contemplo o coração. Deus conhece cada batida do seu coração. E o Senhor está nos interrogando nesta noite. Como tem estado o teu coração? Como está o teu coração? Querido, se não estiver puro, não poderá ver a Deus. Puro de coração é aquele que tem amor puro, livre de interesses de qualquer natureza. Ele se aproxima do outro, ele estabelece um vínculo de amizade com o outro, não pelo aquilo que o outro pode lhe oferecer, mas ele é puro. É por isso que o Senhor Jesus diz que nós precisamos ser como criança. Porque a criança, ela briga com um amiguinho aqui, se chateia com 2 minutos, eles já estão brincando de novo, coração puro. A criança não quer saber qual a classe social, de que família ele é, porque é criança, é pura, se aproxima, brinca com todos, tem alegria. Puro de coração, que não espera nada em troca, que ama com humildade. Quem é puro de coração, ele está disposto a servir. Quem é puro de coração ama sem fazer distinção de pessoas. Ama mesmo quando não é amado. Ai, tem tanta gente hoje desabafando nas redes sociais e nos stories, dizendo: ah, é Deus que tirou mesmo, foi Deus que afastou de mim. Ei, meu irmão, quem é puro de coração, ele não faz acepções de pessoas, ele não age da mesma forma que alguém agiu negativamente contra ele. O outro pode agir errado, mas ele age conforme a palavra. E como tem gente hoje que desabafa aqui, desabafa ali. Se você usar a tua rede social, o teu story, para falar de Jesus, vai ser muito mais proveitoso. Então para de meninice e para de se desabafar, porque lugar de se desabafar é dentro do teu quarto, com o teu joelho dobrado, falando com o Pai em secreto, porque é Ele quem te justifica. É muito feio, queridos, isso. Precisamos aprender a ser crente. Que você tem que amar todo mundo. O próprio Jesus, ele disse: que proveito tem um homem dizer que ama aquele que te ama? É muito fácil. Mas amar aquele que lhe aborrece, aquele que te persegue, aquele que lhe calunia, aquele que falou mal de você. Sem contar, querido, que hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque nem todo mundo que nos chega para trazer alguma notícia está trazendo de boa fé. Nem todo mundo. Meu querido irmão, se tu ouviu alguma coisa contra seu irmão, vá orar para que Jesus converta quem está falando que não deve. Mas tem gente que fica na espreita querendo ouvir, aí já corre para ir contar para o outro. Se tu orar,
você vai estabelecer a paz. Mas se você é multiplicador de fofoca, de disse-me-disse, você está precisando se converter um pouco mais. Você precisa ter um verdadeiro encontro com Cristo. A palavra fala, a palavra molda, a palavra transforma, a palavra liberta. Quem tem um coração puro, toma a iniciativa de amar primeiro, perdoando e construindo a paz. Não tem malícias. Quem tem um coração puro não tem malícia. Não julga, não é invejoso. Esses são os puros de coração. Hebreus capítulo de número 12, versículo 14 e 15 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para seres santos. Eu preciso o quê? Me esforçar para viver em paz com todos e para ser santo. É fácil você viver em paz com todos? Não, é difícil. Porque a nossa natureza é uma natureza ruim. Ai de nós se não for o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Agora o problema, queridos, é que existem pessoas que continuam sendo, estão na casa, vivem na casa, participam da ceia, participa de campanhas. Mas, querido, se tu não mudar, você vai perder tempo. Você quer passar 15 anos na igreja e naquele grande dia você ficar? A forma não mudou, querido. Precisamos seguir a palavra de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim: se esforce para viver em paz e para ser santo. Se esforce. Se esforce. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha o que diz mais: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. O que é isso? Meu querido, nós estamos aqui. Hoje deve ter umas 100 pessoas. Tem dia que a igreja está lotada. Meu irmão, nem todo mundo tem o mesmo nível espiritual do outro. Tem gente que ainda está tomando leitinho na mamadeira. Tem outros que já estão na feijoada, já aguentam, o lombo está mais. Só que quem está mais fortalecido espiritualmente, ele precisa ser um apoio para o que está mais fraco. E se eu não tenho atitude de cristão, se as minhas ações, se os meus comportamentos, se a minha maneira de agir não for segundo a palavra, eu posso ser alguém usado da maneira errada para excluir da graça alguém que era para estar aqui. Porque às vezes você usou uma palavra com alguém que não deveria usar. Porque você se colocou em uma posição que Deus não lhe chamou para você estar. Querida, por isso eu faço questão, todo domingo de manhã eu estou aqui, de 9 até 11 horas da manhã, para atender os nossos irmãos. Porque é importante ouvir. Nem todo mundo está capacitado para lhe orientar. Nem todo mundo tem respaldo espiritual para lhe dar o conselho e para trazer para a sua vida a palavra que você precisa.
Tome cuidado, tenha sabedoria. Que nenhuma raiz de amargura brote. Olha que coisa forte. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Se você deixar uma conversinha render, ela vai crescendo. É por isso que nós temos um hábito, tanto eu quanto Carla. Se chegou uma coisinha para nós, a gente chama os envolvidos, traz para a sala, porque o que não presta tem que ser arrancado e lançado fora, porque aqui dentro é ambiente de paz, de comunhão, de harmonia, e nós como pastores da igreja temos o compromisso e a responsabilidade de nos esforçar para que a paz permaneça e a união permaneça no meio da igreja. É fácil? Não. Às vezes seremos repetitivos na palavra, temos que ser. Porque tem gente que aprende em um culto só. Mas tem gente que vai ter que ouvir de janeiro a dezembro, de dezembro a janeiro. Porque tem gente que dá trabalho para aprender. Tem gente às vezes que está até aqui, dá até um glória a Deus e um aleluia. Parece até que está aprendendo, mas quando bota o pé para fora, continua sendo o mesmo vaso rachado que estava. Mas eu oro para que o oleiro pegue todos os vasos que precisam ser moldados, e que o oleiro pegue de forma involuntária aqueles que não querem ir de forma voluntária, e que ele quebre todinho, refaça um vaso novo, para que Deus venha encher do Espírito Santo e ele venha ser uma ferramenta na mão do Senhor. O salmista, no capítulo de número 51, no versículo de número 10, ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me responda, mas quantos de nós, durante as nossas orações, temos pedido ao Senhor: Senhor, me dá um coração puro. É tanta gente orando, pedindo: me dê, 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 me dê. Aí o Senhor diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aprenda a buscar da forma certa. Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece a minha necessidade, e quando colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, tudo aquilo que necessitamos, o Pai que está nos céus acrescentará nas nossas vidas. Salmos de número 24, verso 3 ao 5. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorrem aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Não entra nos céus se o coração não estiver puro. Não entra no céu se as mãos não estiverem limpas. Como está o teu coração? Sétimo, e eu peço à igreja mais uma vez para ler: bem-aventurados. Dá para ser melhor? Vamos lá? 1, 2 e 3. Pacificadores.
Você tem sido um pacificador? Ou será que você tem sido um perturbador? Pacificador é aquele que restabelece a paz. O ambiente, ele chega, está tendo conflitos. Tem gente que gosta de ver o fogo pegar, mas não é o fogo pentecostal, não. Porque o fogo dele é outro, é estranho, não vem da parte de Deus, vem da parte do cão. Aí ele chega no lugar, o negócio está pegando, ele atiça mais ainda. Vai, fala mais. Vai. Você nem sabe de tudo. Espera aí que eu tenho mais uma coisinha para lhe contar. Olha o secretário do Satanás agindo. Menino, menina, você não sabe. Eu ouvi fulano, ciclano, bertano, que eu nem imaginava que falava uma coisa dessa. Espera aí que eu lhe trouxe uma mensagem aqui agora. Não é da parte de Deus, é da parte de Satanás. Mas esse espírito do mal vai sair da tua vida em nome de Jesus. Jesus vai libertar crente que precisa ser libertado. Pacificadores, ele é um agente de paz. É aquele que restabelece a paz, que busca pacificar. Ele busca pacificar. Ele é um apaziguador. Ele é um pacificador de conflito, capaz de pacificar e de promover a paz. Quem tem sido você? Que tem uma credencial de crente, mas na hora que é para pacificar, tu está tendo um comportamento pior do que de ímpio. Quem mora do lado da casa, que é vizinho, diz: olha para aí, para ser crente como esse aí é melhor continuar sendo ímpio. Deus vai lhe cobrar, meu irmão. Deus vai lhe cobrar, meu irmão. Sem direito. Esses dias eu vi alguém numa rede social dizendo, perguntaram para essa pessoa, uma pregadorazinha que tem aí. Aí perguntaram a ela: por que você não posta mensagens bíblicas? Aí ela falou: não, é porque não dá ibope não. O que dá ibope é mensagem de autoajuda. Quem está atrás de ibope está buscando a sua morada eterna na terra e pós-inferno. Mas quem está preocupado em agradar a Cristo, ele renuncia a si mesmo. Ele não procura seus próprios interesses, a sua própria vontade, porque ele sabe que a glória é para Deus, a honra é para Ele, e ele precisa pregar a palavra, enchendo ou não, pregue a palavra. Tem gente preocupada com quantidade, e Deus está preocupado com a qualidade. Tem gente preocupado com multidões, é multidão. Querido, se quer multidão, é pela palavra. Tem que transformar, tem que mudar, porque é cheio de gente não convertida. Não adianta de nada. Seja um apaziguador, seja um agente de paz. Mude o ambiente onde você chega. Seja na igreja, seja no trabalho, seja numa fila de banco, seja numa fila de mercado, seja num ponto de ônibus. Quem é você? Tiago, capítulo de número 3, versículo 17 e 18, diz a palavra: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera.
O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Quem é pacificador desfruta das bênçãos de Deus. Seja um pacificador, querido. Seja um agente de Deus. Tito, capítulo de número 3, versículo de número 2. E eu convido a igreja para ler. Vamos lá? Tito 3, 2. Não. Quantos podem dizer glória a Deus por esta palavra? Não caluniem ninguém. Vou repetir, não caluniem ninguém. Vou falar mais uma vez, não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis. Mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Ah, queridos, se a gente seguisse bem a palavra, tinha tantas coisas que seriam ainda melhores. Aí algumas pessoas dizem, porque nós não vemos tantos milagres como não víamos anteriormente, porque não tem acontecido tanta coisa como acontecia anteriormente. A culpa não é de Jesus, Ele não mudou. A culpa está em nós mesmos. Porque a gente quer que Deus faça a parte dele, que Cristo faça a parte dele. Mas você não quer fazer a sua parte, a gente não quer fazer a nossa parte. 2 Timóteo 2, 24 ao 26 diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Eita, que tem tanto crente impaciente, tomado por um estresse, por um nervoso. É falta da presença do Espírito Santo de Deus na vida, tem que buscar mais. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Meu irmão, nem todo mundo vai concordar com você, mas o texto está dizendo que até para corrigir quem se opõe contra você precisa ser com mansidão. Eu confesso, querido, que eu tenho pedido cada dia mais a Deus. E eu tenho orado cada dia mais. Me ensina, Senhor, a ser mais parecido contigo. Porque eu não quero me parecer com um Gleison terreno, mas eu quero me parecer com Cristo. A nossa referência é Cristo e Ele tem tudo para nos oferecer. É por isso que eu digo, eu fico muito entristecido e acho horrível quando alguém pega um microfone e quer bater no outro. Uma das coisas que eu acho mais ridículo, mais vergonhoso, é quando alguém pega o microfone e diz: que tem A ou B que não queria que eu estivesse aqui, mas eu estou aqui porque Deus quer. Você chegou, meu irmão, você não tem que brigar com ninguém, você não tem que dizer desaforo para ninguém. Se você chegou, glorifique a Deus e seja a boca de Deus. Aproveite os minutos e os segundos que Deus
Deus está lhe dando. E se a igreja precisar ser doutrinada, não é você que vai doutrinar a igreja, porque a igreja tem um pastor, no qual o pastor presidente designou para cá. E se precisar doutrinar, cabe ao anjo da igreja. Não é você que vai doutrinar, não, meu irmão. Se coloca no teu lugar, entenda qual é o seu lugar. Às vezes você não está rápido aí, você em vez de curar, você está matando alguém que deveria ser recuperado e restaurado. Tem que ter mansidão. Os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade. Olha que interessante. Para que voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Que coisa linda. Quando você repreende, quando você exorta, quando você instrui com sabedoria e com mansidão, o texto está dizendo: você vai resgatar das garras de Satanás aquele que ainda não estava liberto, que estava perdido. Você vai ser um libertador. Tenha sabedoria. Oitavo e último: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os perseguidos. Meus queridos, nós estamos vivendo no nosso país algo que a gente ouvia lá em outros lugares e parecia ser algo tão distante daqui, mas estão querendo calar a boca da igreja, dos pastores, dos pregadores, onde você não pode mais pregar contra o pecado. A gente tem visto aí nas redes sociais, na mídia, um pastor bastante conhecido, que é cantor também, o André Valadão, recebeu uma multa de 5 milhões. E ainda estão querendo proibir ele de pregar, porque ele falou a respeito de um ato que a Bíblia condena. Estão querendo nos calar. Você não pode mais pregar contra o pecado, você não pode mais pregar contra ideologias, você não pode mais pregar sobre isso e aquilo, porque você recebe um processo. Aí você me pergunta: pastor, de quem é a culpa? É minha, é sua. Aliás, minha não, graças a Deus que minha não. Porque eu não fui lá exercer minha função de cidadão e exerci de forma errada, apoiando aqueles que estão proliferando este mal. Que não recaia sobre mim. Numa bandeira, em uma mão eu levanto a bandeira de Cristo, na outra mão eu levanto a bandeira de tudo aquilo que é contrário à palavra. Pelo amor de Deus. Se você está agindo porque você quer buscar os seus interesses terrenos, é porque ainda você não entendeu o que é ser cidadão do céu. E você está indo influenciado por aquilo que você vai ganhar ou receber aqui na terra, é porque você ainda não entendeu que é cidadão dos céus. Se você vai pelo engano e pela mentira, é porque você ainda não conhece a palavra. Porque se de fato você conhecesse a palavra, você não apoiaria aquilo que é contrário à palavra de Deus. E aí estamos vivendo aí
perseguição, não pode se mais falar. Mas aí a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado os perseguidos, aqueles que não têm culpa nenhuma. Mas você precisa se manter firme, querido. O que é pecado na Bíblia continua sendo pecado e não vai mudar por causa de ninguém. Uma determinada artista abrindo uma boca que suja para dizer que precisa mudar a Bíblia, que ela é muito antiga, ela tem que se adaptar ao tempo de hoje. Não é a palavra que se adapta a ninguém, é o ser humano que precisa negar a si mesmo, carregar cada dia a sua cruz. Se quiser seguir a Jesus, a palavra ela não vai mudar. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Esta palavra é digna de confiança. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Oh glória! Se o negamos, Ele também nos negará. Se você negar, Ele também vai te negar. Seja fiel ao Senhor na igreja. Seja fiel ao Senhor no seu trabalho. Seja fiel ao Senhor no seu bairro, em Lauro de Freitas. Seja fiel ao Senhor quando você está em outra cidade, em outro estado. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. 1 Pedro 3,14 diz a palavra: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. A igreja precisa orar, porque aqui na palavra também está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Oh glória! Eu já disse aqui há um tempo atrás, porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. A porta é uma barreira para que não venha se transpor. E quando o texto diz as portas do inferno não prevalecerão, ele está dizendo: o inimigo vai tentar colocar barreiras, o inimigo vai tentar colocar bloqueios, mas nada irá impedir o avanço da igreja. A verdadeira igreja de Cristo não vai parar de avançar por conta de ameaças, não vão parar de avançar por conta de leis que vêm contra a palavra. A igreja de Cristo não irá se prostrar, porque maior é aquele que está conosco. Mas se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai negar, você vai recuar, você vai se contaminar com o mundo. Por isso, querido, seja cheio do Espírito Santo. Conheça a palavra e viva a palavra. Mateus 10:28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Muitas pessoas estão perdendo o temor. E sabe o que é interessante, querida? É que tudo que é contra a igreja pode, mas tudo que é a favor, eles estão tentando bloquear. Hoje eu vi um vídeo, estava numa cidade tendo uma festa,
Um camarada se pendurou no muro da igreja e começou a fazer gestos obscenos em direção à igreja. Aí não acontece nada. Não tem mídia se levantando. Ninguém diz nada. Não aparece juiz, não aparece ninguém. Mas se a igreja falar uma coisinha assim, aí aparece um monte levantando a bandeira de Satanás para tentar. Mas Deus não perdeu o controle. Na hora que Deus levantar para agir, não há quem fique de pé, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E para encerrar, 2 Timóteo capítulo de número 4, do versículo 2 ao 5. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos. E que tudo aquilo que temos juntos aqui aprendido, a gente venha colocar em prática na nossa vida cristã. Se o nosso desejo de fato é ir para os céus, ouça a palavra, estude a palavra e pratique a palavra. E se você puder, glorifique ao Senhor e aplauda